Bem-vindos ao terceiro episódio da série Física em Tablets. Eu sou o Vitor e nesse episódio a gente vai começar a explorar as possibilidades do magnetômetro, que nada mais é do que um circuitinho que já vem presente de fábrica em tablets e smartphones. Para as aplicações que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai utilizar um aplicativo gratuito, você pode baixar ele gratuitamente na Apple Store, e o nome dele é MagnetMeter. Aqui embaixo a gente já disponibiliza para vocês o link, para vocês efetuarem o download, e além desse link, a gente também disponibiliza um equivalente do MagnetMeter para o Android, para que você também possa realizar experimentos parecidos em outras plataformas e em outros tablets. Então, a primeira aplicação que a gente pode fazer do magnetômetro seria a gente realizar medições do campo magnético da Terra. Então, você pega esse aplicativo, ele já está aberto aqui. Então, nesse aplicativo a gente tem o campo magnético sendo representado por uma setinha azul. O tamanho dessa seta está relacionado ao módulo desse campo, e a unidade que é utilizada por esse aplicativo é microtésla, tá certo? E aí a gente verifica então que o campo magnético medido aqui é compatível com o campo magnético da Terra. Conforme você pode pesquisar facilmente no Google, o campo magnético da Terra está algo em torno aí, na superfície, claro, algo em torno de 20 a 30 microtésla. Tá? Ele está marcando aqui nesse momento 24 a 25 microtésla. E aí, esse aplicativo, à primeira vista, ele parece muito pobre. Ele tem um botãozinho vermelho, mas na verdade esse botãozinho vermelho é o mais importante. À medida que você aperta o botão vermelho, ele calibra a medição do campo magnético. Ele subtrai o campo magnético da Terra e ele vai acusar um valor próximo de zero. Vai flutuar um pouquinho e tudo mais, mas próximo de zero. Outra coisa que a gente pode fazer na sequência seria pegar um ímã. Então aqui eu tenho um ímãzinho de neodímio, bem pequenininho, embora ele seja muito poderoso. E eu posso brincar com esse ímã, aproximando ele do campo do magnetômetro, que está localizado exatamente aqui onde eu estou com o dedo. E aí, conforme você aproxima o ímã do magnetômetro, a gente verifica a marcação se alterar aqui, certo? Tanto em valor quanto a direção e o sentido do vetor. Com esse aplicativo, você pode também determinar qual é a direção da simetria do seu ímã. Então, por exemplo, ele está aqui, é um ímãzinho cilíndrico, pequenininho, você pode determinar onde se localizam os campos norte, os polos norte e sul desse ímã. Um outro experimento que a gente pode fazer, também é interessante, é para a gente determinar como que cai um campo magnético de um ímã. Então, qual é a ideia? Você sabe que se você pegar um ímã em um objeto metálico, por exemplo, o próprio magnetômetro do iPad, à medida que eu afasto os dois corpos, a influência de um sobre o outro e vice-versa diminui. Entretanto, quando eu aproximo os dois, essa influência aumenta. E aí você poderia se perguntar qual é a dependência desse campo magnético como função da distância. Então, eu pego aqui o meu ímã e quero saber o quão rápido o campo do ímã cai conforme eu afasto ele do magnetômetro. Para fazer isso, a gente vai realizar uma experiência bastante simples, você pode fazer em casa. Você vai pegar um ímãzinho desses, pequenininho, é importante que o ímã seja pequeno, uma régua normal, a gente dobrou aqui para facilitar o experimento, mas isso não é necessário, fita crepe também e um livro, onde a gente vai apoiar a nossa régua no interior dele. Qual é o nosso procedimento? A gente vai pegar o ímã, vai posicionar ele aqui na régua e utilizando a fita adesiva a gente vai fixar a posição do ímã na régua. Está presinho aqui. Agora a gente vai pegar essa régua e vai posicionar ela no interior do livro, de tal maneira que eu consiga deslocar a régua aqui, mas sempre mantendo ela fixa aqui dentro do livro. E aí, em seguida, a gente pega o iPad, o tablet, posiciona ele em cima do livro, exatamente como vocês estão vendo aqui. A gente vai variar a distância do ímã pro magnetômetro, pro tablet, e a gente vai anotar a todo momento a distância entre os dois. Bom, então, para que as medições desse experimento sejam precisas, é importante também que você saiba qual é a localização do magnetômetro no interior do seu dispositivo. Então, para esse dispositivo que a gente está usando em particular, a gente sabe que o magnetômetro ele não fica posicionado na quina do iPad, aqui no canto, ele fica mais para o interior, por uma distância que você pode pesquisar na internet e descobrir para o seu aparelho específico, mas para esse caso específico, essa distância aqui é de aproximadamente 1,8 centímetros. Então, a gente perceba que já está posicionado o iPad em cima do livro. Então, eu posso agora variar a distância do ímã, que está colado aqui na régua, do iPad,
E eu vou anotando o campo medido pelo magnetômetro em função da distância entre o ímã e o magnetômetro. Então lembra, você tem que pegar essa distância aqui, a distância do ímã até a quina do iPad, e somar depois com essa distância interna, que é aproximadamente 1,8 centímetros. E aí, você tem que ir anotando. Você pega, por exemplo, distância 3,5 centímetros, vai lá e anota o valor do campo. Aumenta um pouquinho a distância, seu campo já diminuiu, você vai lá e anota. E agora a gente vai começar a tomar medidas da distância entre o ímã e o magnetômetro e a medição que é realizada aqui nesse aplicativo. Então, a primeira distância que a gente já posicionou aqui é uma distância tal que, se eu somar com essa distância interna aqui, vai me dar 3,8 centímetros. Para essa distância em particular, a gente encontra um campo, tá aqui, 927 aproximadamente microtéria. Você vai pegar e vai anotar esses valores. Para uma distância de 3,8 centímetros, 927 microtéria. Daí a gente vai pegar essa distância e vai aumentar ela de mais 1 centímetro. Então agora ela vai passar a valer 4,8 centímetros e o valor do campo já caiu bastante. Vocês vão encontrar aí um campo próximo de 458 microtésias. Variando um pouquinho, você escolhe um dos números, o que você preferir e coloca. Agora a gente vai mais uma vez aumentar essa distância. A gente vai repetir esse procedimento por mais umas 3 vezes. Nesse caso agora eu aumentei de mais 1 centímetro. Agora a distância é de 5,8 centímetros e o campo medido está algo muito próximo de 260 microtésias. Aumentamos de novo, mais 1 centímetro. E agora, com uma distância de 6,8, a gente tem um campo de 1,65 microtésia. Finalmente, a última vez, eu sei que já está ficando um pouco maçante. A gente aumenta mais 1 centímetro a distância. Agora a distância é de 7,8 centímetros e anota novamente o valor do campo. 110 microtésia, mais ou menos. Bom, feito isso, você pode pegar esses números e fazer um gráfico com eles. O que você vai descobrir ao efetuar esse gráfico é que você tem um campo que a dependência dele com a distância, ele cai com 1 sobre r ao cubo. Uma dependência esperada já para um campo de um dipolo magnético. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.